Em nome do Joio Trigo, também agradecer a Unirio por esse espaço para a gente poder falar do nosso projeto. Confesso que é a primeira vez que eu participo de um evento do tipo online, então também pode ser aqui que eu dei umas engasgadas e tal, eu separei aqui o material para mostrar para vocês, mas acho que é tudo que a gente está fazendo dentro das nossas limitações, né? Eu sou repórter do site O Joio Trigo. A gente é um site começamos como um site, né, de jornalismo que, por um acaso, na verdade, foi parar na alimentação. O projeto começou com o João Pérez e o Moriti Neto, que eles eram jornalistas na, na Rede Brasil Atual, que é um site de notícias, né? Tem um site, uma rádio, portal de notícias, e eles trabalharam lá juntos. Depois de um tempo, resolveram fazer uma série de reportagens investigando estratégias corporativas. Começaram investigando mais a indústria do tabaco, né, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, e ainda durante um tempo, foi passando por um cerco aí de políticas públicas à medida que cresciam as evidências de que o produto deles faz mal, né? Tipo, o consumo de tabaco faz mal à saúde. E aí eles começaram investigando como que, apesar de todo esse cerco, né, a indústria do tabaco, ela continuava atuando e ainda influenciando, de certa forma, cientistas e políticas públicas. Por um acaso, perseguindo aí uma coisa que a gente chama, né, no jornalismo, a gente começa um caminho, puxa um fiozinho, aí depois vem um elefante, né? Por um acaso, eles foram percebendo que essas mesmas estratégias, não todas, mas muitas delas usadas pela indústria de tabaco, eram usadas por outras corporações, e muitas dessas corporações na área da indústria de alimentos, né? E aí o Joio Trigo surgiu nessa esteira dessa investigação sobre corporações e corporações de alimentos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, dizendo mais ou menos um pouco qual foi o caminho que eles foram pegando para surgir o site, né? A princípio eles começaram dando sequência a essas investigações, mas a princípio eles ficaram meio, vamos dizer, perdidos se vendiam. Eu preciso. Cláudia, você consegue me dar autorização para eu dividir minha tela? Eu preciso aqui Vamos aprender como eu faço isso. Espera aí. Não apareceu nenhum convite aqui. Aparece algum convite para mim, é isso? Salvo engano, talvez tenha uma engrenagenzinha aí embaixo. Você pode editar as configurações do encontro. Peraí, que eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu também não sou uma pessoa que melhor conhece o Zoom. De toda forma, eu vou colar o link aqui no chat. Vamos dizer que foi a nossa reportagem de estreia do Joio Trigo. Foi uma grande investigação que a gente fez sobre os subsídios oferecidos às empresas de refrigerantes, mais especificamente a Coca-Cola e a Ambev, por elas estarem alocadas na Zona Franca de Manaus, né? E elas têm uma série de isenções porque estão numa região de Zona Franca, só que produzindo vamos dizer, dois itens supérfluos, né? Não são dois itens de extrema necessidade, dois itens não, né? Mas duas empresas produzindo itens supérfluos, que não são itens de extrema necessidade, tentando as três bolinhas no quadrado do Guilherme. Tem um quadradinho aqui do lado do meu nome com três bolinhas. Enfim. E usando dinheiro público, né? Porque Guilherme, quando a gente desculpe. tem Vê se você consegue agora. Eu acho que eu consigo autorizar. Vê se você consegue. Consegui. Foi? Tá bom. Foi. Então, aí que eu estou mostrando para vocês, a gente tinha uma foto aqui, que era uma foto da Coca-Cola. Daqui a pouco eu explico para vocês que a gente não tem. Mas a gente começou com uma investigação mostrando que existem subsídios para essas duas empresas, por elas estarem alocadas na Zona Franca de Manaus, para produzir refrigerantes. E imagino que no curso de nutrição vocês devem dizer até melhor do que a gente,
todos os problemas de saúde que estão ligados não só ao consumo, mas à própria produção, né, de refrigerantes. Então, produzindo aí uma atividade econômica que gera uma série de externalidades, usando dinheiro público para isso, né? Aí aqui alguns dos impostos que eles fazem renúncia, segundo a investigação que a gente foi fazendo, e a gente chegou num cálculo aí que foi um cálculo importante, que pelo menos por ano o Brasil deixa de arrecadar 7 bilhões de reais, isso em 2017, né? Se a gente fizer a correção desses valores para 2020, vai ver que o valor é muito maior. A gente teve algumas idas e vindas aí, né, nessa questão de o subsídio foi cortado durante um tempo no governo Temer, estava sendo cortado até o início desse governo do presidente Bolsonaro, mas depois estava voltando a ser concedido recentemente. A gente também fez uma matéria sobre isso nas últimas semanas. Então, a gente foi percebendo que tem uma influência muito grande dessas empresas, e até pela atuação de alguns grandes players políticos, por exemplo, o senador Tasso Gereissati, vou mostrar aqui para vocês, que ele é acionista de uma das maiores engarrafadoras, né, da Coca-Cola na América Latina, também no mundo, no Brasil. E ele usou o cargo dele como senador para tratar dos negócios dele como investidor da Coca, né? Então, aí fomos percebendo isso entre uma série de exemplos de ações da indústria de alimentos e bebidas, aí a gente coloca alimentos de uma forma geral, para influenciar políticas públicas, influenciar cientistas, essas coisas. A gente foi desdobrando essa investigação em outras reportagens e aí seguiu em frente, né? A partir daí a gente foi, vamos dizer, um pouco procurando aperfeiçoar não só a nossa investigação, mas a divulgação dos nossos materiais, né? Então a gente procura dar muita ênfase numa linguagem que seja não só acessível, né? Evitar cair em jargões muito técnicos, em palavras que sejam mais de difícil compreensão, por, vamos dizer, ser muito restritas a um grupo que usa aquele tipo de palavras, e a gente também tentar usar uma linguagem um pouco mais irônica, mais descontraída, um pouco mais fora dos que a gente chama dos cânones do jornalismo, né? Se vocês não conhecem, a gente tem nas nossas redes sociais, aqui eu estou mostrando para vocês a minha tela no Instagram, a tela do Instagram do Joio, que tem um pouco dessa marca que a gente tenta imprimir, né? Talvez alguns de vocês tenham conhecido, não sei se todos, mas um projeto que a gente fez que ficou muito conhecido foi o projeto Joio no Rótulo, um pouco de acumulando nossas investigações sobre alimentos, sobre alimentação, rotulagem, coisas que devem ser bem discutidas nos cursos de nutrição, eu imagino, e a gente transformou isso num projeto fotográfico, né, que se chama Joio no Rótulo, que é um pouco a ideia de mostrar o que as grandes corporações de alimentos elas escondem no rótulo dos alimentos. Então, tem a ideia de pegar aqui, esse aqui é um exemplo, um pão artesanal, né, que algumas marcas aí dizem vender, e aí vocês podem ver à direita do monitor, né, a minha mão direita aqui, o que é um desses pães artesanais de uma empresa de ultraprocessados. Isso aqui foi alguém que repostou da gente, né? Quais são a lista de ingredientes e o que seria um pão artesanal feito em casa de verdade, né? Um pouco comparando. A gente também aí partiu com esse projeto para outras discussões, como do limite máximo recomendado de sal, açúcar, também para pegar os exemplos de discussão dos selos de rotulagem na Anvisa, entre outras coisas, né? Essa foi uma das ideias que a gente teve para divulgar um pouco mais o nosso conteúdo, de dar sequência às nossas investigações e tornar uma discussão que eu imagino que deve ser uma angústia dentro dos cursos de nutrição, é ver coisas que estão tão próximas, fazem tanta parte do dia a dia das pessoas, mas que têm um desconhecimento tão grande, né? E aí a gente pensa que é uma função do jornalismo ajudar a desconstruir esse desconhecimento, trazer essas informações que elas têm que passar por um rigor científico, têm que passar por uma discussão que são discussões complexas, mas tentar mostrar a relação delas com o nosso dia a dia, né?
Bem, pouco depois do projeto do Joio no Rótulo, não. a gente... O calendário, viu? Oi? Pode seguir, Guilherme. Tá. Eu não sei se está aparecendo agora para vocês essa tela. Agora está aparecendo, né? O Spotify. Tá uma tela preta, acho que, não, pelo menos para mim, não está aparecendo, tá só uma tela preta. Não sei se as pessoas conseguem ver. Eles não... Tá, peraí, eu acho que eu já sei o que eu preciso fazer. Pronto. Agora sim. Agora aparece, né, o podcast, o Spotify? Sim. Maravilhoso, aliás, viu? Legal, obrigado. Então, e aí a gente fez depois continuando, acho que nos desdobramentos das nossas investigações, das nossas reportagens, a gente fez um podcast que se chama O Prato Cheio, que ele já teve a primeira temporada, que terminou agora no final de abril, começo de junho, né? Final de maio, começo de junho. Aliás, desculpa, terminou em meados de maio, aqui é um outro episódio, me enganei, que a gente discute aí alguns dos vários temas que foram surgindo nas nossas investigações. Para inaugurar, a gente começa falando dos alimentos ultraprocessados, da onde vem esse conceito, explicando um pouco mais a ideia da classificação nova, como que a indústria de alimentos ao longo do século XXI ela foi se tornando, né, tão onipresente, né, na nossa alimentação, né? Se a gente pensar que a gente tem pelo menos 6.000 anos, né, desde que a humanidade se tornou sedentária, a gente tem no máximo 100, 120 anos de alimentos ultraprocessados, quer dizer, até menos que isso, né? Mas tem menos de um século de alimentos ultraprocessados comparado a milhares de anos da relação do homem com a alimentação, com a agricultura, né? Como é que eles, apesar de um período tão curto, se tornaram tão onipresentes. E aí a gente vai desdobrando isso uma série de episódios, explicando o conceito aí que a gente, né, usa, parece comida, mas não é, para se referir aos ultraprocessados. Depois fazendo outras discussões que aí acho que diz respeito também de interesse a esse painel sobre segurança alimentar e nutricional, discutindo fome, superalimentos, aqueles alimentos que são considerados com propriedades extraordinárias, mas porque existe uma série de propagandas, uma série de evidências científicas fabricadas para vender isso. A gente discute também a amamentação. E aí a gente, quando estava terminando a temporada do podcast, o coronavírus chegou ao Brasil, né? E a gente começou essa loucura toda da pandemia. E a gente sentiu a necessidade de dar mais uma sobrevida para essa nossa primeira temporada, esticar ela um pouco, e a gente fez um especial de 6 episódios, né? 5 episódios, na verdade, aqui um se desdobra em 2, por isso que eu me confundi, mas são 5 episódios falando só sobre as nossas investigações das estratégias corporativas, dos problemas relacionados à alimentação, nesse contexto da pandemia. E aí damos sequência a isso. Eu vou trocar minha tela aqui. E aí, no contexto da pandemia, a gente, dando sequência mais ou menos ao nosso caminho de investigação, percebendo aí as estratégias corporativas, de um lado, a resposta dos governos a essas estratégias corporativas, mas também o que são as políticas públicas de alimentação, a gente foi detectando e apontando uma série de desdobramentos disso, dos efeitos da pandemia na nossa alimentação, né? E aí a gente pode dizer que começou com uma série de reportagens, na primeira delas, falando sobre a privatização de alguns estoques públicos de alimentos no Brasil, que eram os estoques públicos da Companhia Nacional de Abastecimento, da CONAB, que o Brasil vendeu muitos desses estoques ainda no governo Temer, continuou a fazer isso durante o governo Bolsonaro, e chamou a atenção a falta desses estoques no momento que o país precisaria
muito possivelmente estocar alimentos para controlar preços, para distribuir alimentos para regiões que estão com mais dificuldade de fazer o comércio, de produção, nesse contexto da pandemia. Isso foi se juntando a algumas outras reportagens que a gente fez, algumas apenas retomando alguns assuntos mais de contexto que a gente acompanha, por exemplo, a questão das doenças crônicas no Brasil, que a gente percebe que, tendo percebido lá atrás a relação das estratégias corporativas da indústria de alimentos e negar que os alimentos fazem mal, a gente então acompanha com alguma sistematicidade a questão das doenças crônicas, aí retomou essa discussão para esse momento da pandemia. Que mais aqui? Falamos da necessidade das políticas, né, de como, por exemplo, um pedido, né, que foi feito através da Articulação Nacional de Agroecologia para uma execução recorde do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, né, como isso é importante num momento como esse. A gente falou sobre como a questão do trabalho, né, principalmente no setor, o Brasil, né, conhecido, disse muito, o Brasil é o celeiro do mundo, né, o Brasil é um grande produtor de alimentos, como isso está relacionado à pandemia, traz efeitos para os trabalhadores desse setor, seja no setor de produção agropecuária, mas ou seja no setor de frigoríficos, numa outra matéria que a gente fez aqui, ou seja no setor dos supermercados, né. Enfim, a gente foi desdobrando e percebendo que tem muitas ações das empresas, que muitas delas, inclusive, que se escondem sob uma certa benevolência, né? E entre algumas investigações que a gente fez, eu acho que isso é fundamental para uma discussão sobre segurança alimentar e nutricional. Foi um tema de uma grande polêmica, né? Depois que a gente publicou, sobre as doações, né? A qualidade das doações de alimentos que estão sendo feitas às populações mais vulneráveis nesse momento de pandemia. E a gente percebeu, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, né, que abriu um canal muito grande para doações, acho que até por um certo trânsito mais fácil que o governador daqui, o João Dória, tinha, né? Quando ele assumiu a prefeitura aqui da capital do estado, uma das marcas que ele tentou imprimir a gestão foi essa coisa de ser parceiro da iniciativa privada, recebendo doações. E ele meio que tentou repetir isso agora nessas doações de ajuda às pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Mas aí o que a gente foi percebendo foram alimentos de uma qualidade não tão boa, muitos ultraprocessados, que 3 nomes, né, de empresas que tenham entre os ultraprocessados os principais itens do portfólio deles, né, Balduplo, Nestlé e Danone, que doaram assim, centenas de toneladas de alimentos para o combate aos efeitos da pandemia, entre outras questões. Outra que também poderia chamar a atenção, mas para as duas, e aí acho que eu abro para a gente continuar a discussão, com perguntas e tal, o papel das empresas de supermercado, né? Se a gente olhar com cuidado, a gente tem 2 grandes grupos que controlam o varejo no Brasil e também um outro setor que a gente chama de atacarejo, que são os grupos Pão de Açúcar e Carrefour, né? Basicamente, outras redes de supermercados também fazem parte do mesmo grupo. E aí, o quanto que, apesar de um momento econômico ruim, o quanto que essas empresas e o quanto que esse momento tende a fortalecer as empresas que são já mais fortes, né? Que já são empresas que têm o capital, que estão ligadas ao capital internacional, são empresas que são transnacionais, que já vinham num cenário de concentração no mercado, o quanto que isso favorece elas nesse momento. E aí eu acho que também uma questão que acho que deve ser especialmente de interesse dos cursos de nutrição, o quanto que a falsa ciência, né, o quanto que, perdão da palavra, mas o quanto que o charlatanismo ele cresce em momentos como esse, né? E aí o quanto que algumas empresas se usam desse momento para vender remédios milagrosos, se aproveitar da facilidade das pessoas, que a gente pega o caso de uma indústria farmacêutica, uma empresa farmacêutica, que é a principal fornecedora de vitamina D e patrocina influenciadores nas redes sociais, né? Faz propaganda usando de celebridades para promover a venda de um produto que já se provou que não faz diferença no combate à Covid-19, né? Nos efeitos, nem para prevenção, nem para a cura da Covid-19.
Enfim, uma última ponta também, acho que é uma interessante. A gente tem, a imprensa, de uma forma geral, tem dado muito foco, não sem razão, nas ações do governo Bolsonaro, principalmente, né, todas essas ameaças de que ele fala que vai dar um golpe, de que tem um artigo 142 da Constituição que permite que os militares intervenham. Parece que tem sido mostrado como uma interpretação equivocada. Mas a gente jogou luz também sobre um outro problema, que é um problema que está no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele era um poder, vamos dizer, principalmente a nível federal, um pouco mais aberto à participação da sociedade civil. E aí, por as limitações impostas pela pandemia, eu acho que também por uma opção política, tanto do chefe do Senado quanto da Câmara dos Deputados, ele se tornou uma instituição muito mais fechada, com ritos de discussão de projetos de lei, de medidas provisórias muito mais acelerados e com pouca participação da sociedade civil, né? E aí isso leva a uma série de consequências. Não sei se vocês lembram, teve recentemente aquela MP que foi apelidada MP 910, que foi da GMP do desmatamento, né? Que foi uma votação aí que não tinha nada a ver com a pandemia, que poderia favorecer interesses privados e completamente contra o interesse público, e quase foi votada aí na esteira dessas, vamos dizer, dessa agenda que o Congresso está, desse modo de funcionamento, melhor dizendo, que o Congresso adquiriu. É mais ou menos isso. Assim, eu tentei dar uma explicação geral sobre o site, quais são as nossas, vamos dizer, a nossa marca hoje, o que nos interessa e como que a gente vem caminhando aí no meio dessa pandemia. Imagino que deve ter muitos assuntos que sejam de interesse aí de um curso como o curso de nutrição. Eu queria devolver a palavra para a Cláudia, tirar aqui a minha tela. Oi? Não sei se eu falei muito rápido também, depois vocês podem... Não, tá ótimo. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Alô? Oi? Me ouvem? Claro, Ah, pode tá. continuar. O Guilherme, eu queria te pedir também, se você puder falar um pouquinho, que eu acho que é importante, né? Deixa eu só autorizar aqui uma pessoa. Acho que é importante também comentar que um jornalismo sério e isento de conflito de interesses, né? A gente também não se faz sem enfim, financiamento, né? As pessoas toda essa engrenagem que você está mostrando, seja o site, os podcasts, enfim, todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, isso não se faz sem um custo, né? Então, queria, se você puder comentar rapidinho da campanha também de financiamento, acho que é interessante. E, enfim, depois a gente, né, segue também para outras perguntas, outras reflexões, mas porque eu não queria esquecer disso, porque eu acho essencial também, sabe? Falar sobre isso. Legal, Cláudia. Acho que até por a gente discutir conflito de interesses, né, é interessante mostrar. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Vamos lá. A gente, basicamente, hoje a gente é apoiado por duas instituições, o nosso site, né, o que nos financia, que são o Instituto Ibirapitanga e a CT Promoção da Saúde, né? A gente também teve um apoio da Fundação Heinrich Böll durante a produção, e foi um apoio importante até para o podcast ser executado na primeira temporada do Prato Cheio, do nosso podcast. Tem três apoios, 2 apoios mais para o site e um mais para o podcast, né? E aí, pensando, a gente realmente, o podcast superou até as nossas expectativas, ele foi muito bem sucedido. A gente tinha planos, mas a gente antecipou esses planos e a gente está trabalhando já, inclusive sou uma das pessoas que está mais direcionadas a isso na nossa equipe, numa segunda temporada do podcast. Mas aí, bem, a gente sabe, desculpem, o podcast, ele, vamos dizer, exige toda uma produção, edição, ele exige alguns equipamentos, tem uma série aí de uma estrutura, né, e uma série de fatores, de coisas que a gente precisa para fazer ele funcionar. E a gente está com uma campanha de financiamento coletivo na página do Catarse, para chegar no momento a gente quer chegar à meta de 27 mil. A gente tem aí outros 20 mil que vão ser doados para completar esses 47 mil que estão indicados aqui.
E a gente falta pouco, né? Considerando que a gente pretende encerrar a campanha até o fim desse mês, no início do próximo. E para tentar, pensando que, assim, quanto mais pessoas contribuírem, quanto mais pessoas doarem, menos rabo preso a gente tem, né? A gente tem, eu falei, tem 3 financiadores que são entidades da sociedade civil, estão ligados ao interesse público, que não interferem de forma alguma no nosso conteúdo, mas a gente quer ampliar, né, o nosso horizonte para tornar até mais, vamos dizer, mais independente, mais plural a nossa cobertura e mais aprofundada também, né? E, enfim, só para mostrar para vocês aí. Maravilha, o link encontra direto no site do Joio, né? O link para participar da campanha de financiamento. O link tá o catarse.me/prato cheio, né? Prato cheio é o nome do nosso podcast. E tem também no nosso site, e a gente tem feito campanhas nas nossas redes sociais, até mostrar, divulgado algumas imagens aqui, né? Sempre lembrando para as pessoas doarem, a gente fazendo algumas brincadeiras aí, né? Também na nossa campanha. O link também está nas nossas redes sociais para doação, tem no nosso site, pode ir lá no nosso site, nas redes, ou também em catarse.me/prato cheio. Maravilha. Eu não sei se alguém tem perguntas que queira abrir o chat, perguntas ou comentários, reflexões, enfim. Acho que o Guilherme deu um panorama geral de várias iniciativas, né, que o Joio trouxe, que tem relação direta com segurança alimentar e nutricional, né? Até estava comentando aqui com a Maria e com o Fernando, né, no grupo que a gente tem, que você falou muito sobre segurança alimentar e nutricional, que, né, assim, muito bem sobre segurança alimentar e nutricional, isso nos deixa muito feliz e talvez até melhor do que muitos profissionais que deveriam atuar mais na área e deveriam conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, né? Enfim, segurança alimentar e nutricional é um tema de nutricionistas, mas não apenas, né? E aí é muito bacana ver um trabalho como o do Joio e do Trigo falando, trazendo reflexões tão... Não está ouvindo nada? Abre o seu áudio. Será que o volume não está baixo, Vitória? Trazendo reflexões tão importantes sobre segurança alimentar e nutricional, né? Tem algumas reportagens, né? Por exemplo, como essa do Dória, que você comentou, né? Da questão de doação de alimentos ultraprocessados e que saem como uma onda de solidariedade, né? Nesse contexto da pandemia, que eu sei que teve uma repercussão, digamos assim, algumas pessoas questionando, né? Enfim, queria que se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que algumas pessoas questionaram sobre, mas as pessoas estão passando fome, né? Então, qual o problema da gente... Essas indústrias estão doando alimentos, né? Enfim, e o que a gente discute dentro da segurança alimentar e nutricional é que não é bem por aí, né? Não é qualquer... Isso não é nem alimento, na verdade, né? Os ultraprocessados não são nem alimentos, enfim, são produtos, e aí não é qualquer alimento que serve, né? Especialmente no contexto da pandemia, quando a vulnerabilidade é ainda maior, especialmente entre as pessoas que já sofrem mais com desigualdades, com iniquidades, enfim. Então, se puder comentar um pouquinho sobre isso. Foi foi uma polêmica bem grande, assim, principalmente nas nossas redes, e aí a gente fez uma coisa que no jornalismo, vamos dizer, não se faz sempre, que é depois que você publica alguma coisa, você toma um posicionamento mais incisivo sobre esse assunto, né? Isso obrigou a gente, a discussão toda obrigou a gente a se posicionar, dizendo que a questão não é discutir se as pessoas vão ter alimentos ou não, elas têm que ter, né? Mas que elas tenham alimentos de qualidade, né? Que tem uma expressão, acho que se usa, que é comida de verdade, que as pessoas comam e que elas comam comida de verdade, né? Eu lembro que chamou muito a atenção, principalmente a minha atenção, eu fui o repórter, por acaso, que fiquei de fazer essa matéria,
Mas depois nos comentários me chamou a atenção que usaram uma frase do Betinho, né, do Herbert de Souza, criador da Ação da Cidadania, que diz que quem tem pressa, quem tem fome tem pressa. Eu não discordo em nenhum momento dessa frase, mas a gente precisa pensar na qualidade, de fato, na qualidade dos alimentos que está oferecendo para essas pessoas, porque também, e uma coisa que a gente foi percebendo retroativamente, se eu voltar no começo das nossas investigações durante a pandemia, e isso foi mostrado também por outros veículos de imprensa, foi uma boa reportagem da Folha de São Paulo, né, mostrando que o Cinturão Verde aqui da capital paulista, o Cinturão Verde que é o principal responsável por abastecer a cidade e a região metropolitana, que somado tem mais de 20 milhões de habitantes, que agricultores do Cinturão Verde estavam destruindo pés de alface, frutas, legumes, porque eles não tinham como escoar a produção deles, né? Então, tem uma grande contradição nessa situação, né? Não é só a oferta de alimentos ultraprocessados, de alimentos ruins para essas pessoas. Os bons alimentos, a comida de verdade, ela continua sendo produzida, mas ela não está chegando a essas pessoas. Quer dizer, o problema é sempre mais complexo, né? A gente tenta, muitas vezes, eu acho que essa discussão é muito clara, a gente tenta jogar um manto de benevolência sobre algumas discussões, acreditando que basta fazer uma coisa simples para resolver elas, quando, na verdade, o problema é mais complicado por trás. E aí eu acho que tem realmente e aí eu acho que quando a gente vem discutir essa questão das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, são as pessoas que estão na iminência da fome, muitas devem estar passando fome hoje, no contexto da pandemia, a gente tende a olhar para elas, não da mesma forma que a gente olha para os nossos Que neném tá fazendo bagunça. nossos semelhantes. Acho que teve uma interferência aí. Isso. E eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar assim para a qualidade do que está sendo doado para essas pessoas. Quem tem fome tem pressa, mas ela tem pressa para alimentos decentes. A gente tem outro problema e outro desdobramento, que os alimentos ultraprocessados, eles têm problemas calóricos, etc. Mas as empresas que produzem, eles são empresas que elas muitas vezes recebem subsídios públicos muito grandes, como a gente mostrou como eu mostrei no início sobre a Coca-Cola e a Ambev. Muitas vezes elas controlam cadeias inteiras da produção de alimentos. Eu lembro por exemplo, o setor de laranja. A gente tem, salvo engano, 3 grandes empresas que controlam quase toda a cadeia de produção de laranja. No interior do estado de São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, no interior, muito conhecido por ter, há muitos anos, conhecido por ter muitos laranjais, né? Por ter pequenas indústrias locais de produção de sucos e outros produtos de laranja. Esse mercado foi se concentrando e hoje você tem um cenário dramático de pequenos produtores, de famílias que produziram laranjas durante anos, vendendo as fazendas para essas grandes empresas, porque não tem condições de vender a fruta ao preço que eles querem comprar. Então, a discussão é sempre mais complexa, né? A gente achando que, eu não mostrei, mas a gente achando que essas grandes empresas, essas soluções fáceis de doação, assim, sem mais nem menos, sem qualquer tipo de elaboração, critério, resolve a situação, na verdade não, né? A gente pegou, eu não separei aqui, mas vou mostrar para vocês, a gente fez uma matéria daquele quadro Solidariedade, sobre aquele quadro Solidariedade S.A. do Jornal Nacional, que para mim é uma das principais mostras disso, né? Sobre uma suposta benevolência, na verdade está escondendo empresas que não respeitam direitos trabalhistas, empresas que com uma série de infrações ambientais, empresas que lucram muito, né, à custa de subsídios públicos, etc., e devolvem isso com uma ínfima parte do orçamento delas e parece que estão fazendo uma grande salvação aí, executando uma grande salvação para esse momento. Né? Então, é sempre uma discussão mais complexa. Com certeza. Maria Birman está inscrita, mas eu acho que, Maria, se você me permite, eu queria só ler um comentário, porque eu acho que tem relação com essa reportagem que a gente estava comentando, né, especificamente da questão de doações de ultraprocessados no governo Dória.
Então, vou ler aqui no chat, tá? Mas será que as pessoas que receberam essas doações conhecem comida de verdade? Se tivessem o dinheiro no bolso, eles não iriam ao supermercado e comprariam os superprocessados? Não sei se você quer responder, Guilherme, fica à vontade. E depois... Essa é uma discussão delicada, porque, na verdade, se a gente olhar, por exemplo, os dados da APOF, né, do IBGE, vai ver que a maior parte dos alimentos ultraprocessados é adquirida pelas pessoas de maior renda. Eu acho que isso simbolicamente tem um efeito na nossa sociedade, porque adquirir um produto ultraprocessado é um sinal de prestígio, de mostrar que você tem um certo poder aquisitivo, é um símbolo de ascensão social. A gente tem esse valor simbólico. Sim, é um valor simbólico que a duras penas tem que ser desconstruído, né? Algumas discussões que a gente acompanha, né, principalmente quando movimentos mais as pessoas que discutem segurança alimentar e nutricional nas regiões mais periféricas falam que eles, por exemplo, eu fui cuidadoso de usar esse termo, eles criticam o uso do termo comida de verdade, né? Porque as pessoas, claro, comida de verdade todo mundo conhece. Todo mundo aqui, acho que nessa sala toda, cresceu com a família fazendo arroz e feijão, e isso atravessa todos os brasileiros de todos os estratos, de todas as idades, de todas as classes sociais. Mas existe, de fato, uma supervalorização simbólica, cultural dos produtos ultraprocessados. O que eu acho que a gente tem que fazer é desconstruir isso, mostrando que nem eles são melhores que os alimentos que nossos avós consumiam, porque eles são muito mais ricos em sal, gordura e açúcar. Eles têm aditivos que são aditivos que a gente não sabe, ou os impactos, muitos deles não sabem quais são os reais impactos dele para o corpo humano, então muitos aparecem ligados, relacionados à facilidade de desenvolver câncer e às outras doenças crônicas não transmissíveis que a gente aponta. E, bem, todo mundo conhece comida de verdade, né? Eu acho que o que, na verdade, a gente tem que olhar não é tanta pessoa que adquire esse produto processado, mas a gente tem que ver o ambiente em que é propício, em que se valoriza a aquisição de alimentos ultraprocessados. E isso que eu acho que é o mais complexo, eu acho que isso que a gente deve trabalhar. Deve facilitar o acesso aos bons alimentos, valorizar práticas culinárias, valorizar quantas receitas, por exemplo, a gente não sabe porque viu nossos pais fazendo, nossos avós também fazendo. Isso está em todas as famílias, de todos os lugares do Brasil, de todas as pessoas que recebem um salário mínimo, que trabalham como informais, formais, está em todos os lugares. A gente precisa também trabalhar no ambiente alimentar, trabalhar essa valorização simbólica da outra comida e desconstruir o que são esses alimentos ultraprocessados. Eu acho que todo mundo sabe que é comida de verdade. Até eu tenho cuidado de usar esse termo, mas acho que nessa hora encaixa bem. Eu acho que uma questão que se soma aí, né, ao que você está trazendo em relação ao ambiente alimentar mesmo, né? Então a gente está falando de nem todo mundo, as pessoas sabem que é comida de verdade, mas nem todas as pessoas vivem num ambiente alimentar que favorece escolhas, digamos, mais saudáveis, né? E eu acho que um ponto importante a pessoa tem, assim como todos nós, né? A pessoa pode realmente ir no supermercado e comprar um ultraprocessado. Agora, quando é o Estado que se utiliza de um espaço que deveria prezar pelo interesse público, se utiliza desse espaço para, de alguma forma, apoiar interesses privados, aí eu acho que a coisa é ainda mais grave, né? E ainda mais perversa. Que é esse exemplo, né? Então, assim, aproveitando essa onda de solidariedade, a gente distribui alimentos ultraprocessados e aí favorece ali a criação da marca, a ligação da marca, né? Daquela identidade visual enfim, a um status de empresa solidária que se preocupa com bem-estar no momento de pandemia, enfim. Então, acho que isso é ainda mais grave, né? Não sei se você quer complementar mais alguma coisa, mas eu ia abrir então para Maria. Pode ser? Vamos nessa, vamos seguir. Vamos lá, Maria. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo direito? Tá.
Bom, eu sou Maria, sou estudante de graduação e sou bolsista da Cláudia, monitora da disciplina dela esse período. Não que isso signifique exatamente muita coisa nesse período, durante a pandemia. Mas a gente está juntas aí, né? Em muitos projetos, inclusive, né, em relação à vitamina D, colaborando com algumas repórteres do Joio. E, enfim, eu sou uma leitura assídua do Joio, gostei muito da sua apresentação, Guilherme, queria agradecer. Essa história, apesar de ser uma leitura assídua, essa história que você conta de como vocês chegaram acidentalmente assim, nessa pauta da alimentação, para mim é novidade e deixa muito. Achei que era uma escolha muito mais intencional e eu acho que isso deixa muito evidente como esse campo, né, da alimentação e nutrição está relacionado a uma gama de assuntos muito extensa e serve como uma lente para a gente enxergar muitas questões que a gente enfrenta, né, no mundo de hoje, que são de extrema importância. Então, acho que foi muito oportuna assim, sua fala. Queria agradecer de verdade. E aí uma coisa que eu queria perguntar, né, que eu fiquei curiosa, não sei também quanto que você tem essas informações especificamente, mas eu queria saber um pouco sobre a circulação das matérias do Joio e se isso mudou com essa atenção que vocês estão dando para a pandemia. Não sei, as pessoas estão com mais tempo de ler, de acessar, as pessoas estão interessadas em saber coisas, informações, consumir informações sobre o Covid-19. Então, eu queria saber se você tem como trazer para a gente, assim, se continuou igual, no mesmo patamar, o número de acessos, ou se aumentou. E dos conteúdos que vocês têm lançado, né? Qual conteúdo tem tido mais acesso? Chega a mais gente? O que tem interessado mais as pessoas nessa pauta da alimentação durante a pandemia? O que está circulando mais, né? Do que vocês estão produzindo? Primeiro quero agradecer os elogios, né? Obrigado. E é sempre bom ter esse feedback, na verdade, para manter o trabalho. E, inclusive, também as críticas são sempre bem-vindas. Acho que não tem uma crítica que a gente não encare como construtiva. E, na verdade, quando começou a pandemia, quando as quarentenas começaram a ser sinalizadas e depois decretadas, a gente entrou numa discussão um tanto quanto longa se a gente ia embarcar nessa onda de ser engolido, porque todos os assuntos se tornaram coronavírus, né? Em todos os lugares. E tem uma coisa que nós que ocupamos veículos menores, isso não só no Joio, mas em outros veículos que eu trabalhei, por exemplo, a Repórter Brasil, uma discussão que sempre é feita dentro desses veículos, imagino que outros que eu não conheço, mas tem pessoas, amigos que trabalham, colegas que trabalham, que se faz, é se a gente deve embarcar na mesma agenda que os grandes veículos de comunicação embarcam, porque eles têm mais estrutura, eles já acompanham temas há mais tempo, eles, querendo ou não, têm uma certa agenda, que é uma agenda dos principais assuntos de interesse dos principais grupos políticos e econômicos do país ou do mundo, né? Então a gente sempre tem uma certa resistência e toma muito cuidado para embarcar nessas ondas. Mas a gente viu que, de fato, que o mundo seria a pandemia, né? E aí não tinha como não embarcar nisso, né? Primeiro, a gente percebeu que as nossas reportagens que não tratavam desse assunto não saíam do lugar, quase ninguém lia, ou poucos acessos. Aí a gente começou a segurar muito o material que a gente tinha pronto, porque não valia a pena publicar alguma coisa, ainda que muito relevante, que ninguém fosse ler. Acho que essa é uma primeira opção que a gente fez. E depois que a gente falou, não, pera, tem muita coisa que a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí a gente foi descobrindo nossos caminhos para navegar no meio disso. A nossa audiência ficou relativamente normal. O que a gente tem percebido que tem chamado muita atenção são essas coisas que fogem muito da percepção comum. Então, esses temas que, por exemplo, esse caso das doações aqui no estado de São Paulo, né, ligadas ao governador João Dória, que por quebrar muito um senso comum, por eu acho que afetar muito um senso comum, despertam uma polêmica e aí despertam um grande interesse sobre o assunto, trazem bastante audiência.
E aí um outro também exemplo que a gente teve de boa audiência foi no episódio final do nosso podcast da primeira temporada, que era um bônus. Foi a entrevista que a gente fez com a Paula Carrossela, porque lá a gente não falou absolutamente nada de coronavírus. Que aí eu acho que teve uma outra função, que foi cumprir um respiro e um alívio na vida das pessoas, de pensar que o mundo existe apesar do coronavírus, tem outras coisas na vida que não é tentar se proteger de pegar a Covid-19. Então, poderia citar esses dois casos assim mais emblemáticos. Mas, no geral, a gente tem mantido o mesmo patamar. O que acontece é que tem horas que a gente acerta a bala na agulha. Assim. E aí é o ponto mais sensível, que dá realmente um pico maior de discussão, de audiência nos nossos materiais. Entendi, obrigada. E, de fato, o último episódio, né, o episódio especial do Prato Cheio é lindo. É muito bacana. Obrigado. Acho que o Fernando tinha se inscrito. Olá, pessoal, boa noite, Guilherme. Eu sou o professor Fernando, trabalho junto com a professora Cláudia, temos vários projetos juntos com a Maria, estamos envolvidos aí em algumas atividades de mapeamento de algumas práticas nocivas, né, do campo de alimentação e nutrição, agora durante a pandemia, né, pelo Covid-19. E, bom, agradecer a sua participação aqui e digo que, infelizmente, no Brasil, né, eu imagino que vocês têm um vasto campo, né, para essas abordagens que o Joio traz, né, no campo da alimentação e nutrição. Né? Então, você tem isenção de tributos, grandes corporações transnacionais, os grandes grupos políticos e econômicos e, mais recentemente, a indústria farmacêutica. Todos com muito poder, né, para influenciar políticas públicas, lobby. Então, realmente, o espaço que vocês ocupam é fundamental para que diversas situações sejam problematizadas e torná-las públicas também, né? E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, né? No olhar de vocês, no olhar do Joio, enquanto sociedade civil, como eu, meus familiares, meus alunos, meus vizinhos, né? Como eles podem colaborar de alguma forma com as questões levantadas pelo Joio? E se vocês têm um canal de denúncia, né? Eu presenciei, identifiquei, observei uma situação que chamou a atenção, teve um pouco de interesse, enfim, que despertou um olhar diferenciado, né? Como é que eu posso me contactar com vocês? E uma última pergunta, de uma forma geral, como a indústria de alimentos ela responde frente às reportagens do Joio, né? Será que você consegue trazer alguma exemplificação para a gente aqui, por gentileza? Boa noite, Fernando. Acho que tem uma coisa quando a gente fala de corporações, antes, que eu acho que é importante, que a gente até teve um episódio do podcast que quis passar por isso ainda que razoavelmente, né, mais nesses bônus sobre o coronavírus, que é o neoliberalismo. E a gente tem que pensar que é um paradigma de gestão privada, a serviço do lucro da vida, de uma forma geral, do Estado, das nossas relações pessoais, que se tornou um paradigma. Né? E acho que um pouco que a gente tenta mostrar são as contradições materiais desse neoliberalismo. Quer dizer, quanto uma indústria fala que ela está promovendo hábitos saudáveis, produtos saudáveis, na verdade ela não está, porque as evidências mostram que os produtos que elas fazem, que elas não incentivam hábitos saudáveis, os produtos que ela produz não são saudáveis. Esse acho que é um ponto que a gente percebe assim, ao longo e que a gente tenta mostrar, talvez seja uma das nossas causas morte, né? E aí eu acho que eu vou acabar respondendo de trás, pegando um gancho disso, como que a indústria recebe a nossa matéria. A indústria adora, pelo menos o que eu tenho, eles são nossos assíduos leitores, porque a gente tem evidências, bem, eu já fui abordado num evento uma vez que eu estava pelo presidente da ABIA, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que veio elogiar as minhas reportagens. Que ele fala que são equilibradas, que ele lê para se informar.
Então, eles estão interessados em saber o que se fala deles, né? Porque, de um lado, eu acho que é porque eles perceberam que eles vão ter que mudar, assim. Nem que seja, né, como aquela frase roubada da história, mas que para que tudo mude, para que continue como está, né? Eles perceberam que eles vão ter que se adaptar porque existe um novo conhecimento, existe até uma questão pragmática de consumo, que as pessoas não querem mais consumir qualquer produto, qualquer coisa. Agora, se isso vai levar para a mudança que o mundo precisa, eu não sei, mas eles perceberam que precisam mudar. Então, eles são muito atentos, eles são muito sensíveis a esses discursos que criticam elas e eu tenho clareza de que eles leem bastante o nosso site, só para citar esse caso aí do presidente da Bia vindo falar comigo, como um exemplo. Né? A gente tem sim um canal de denúncia, está no nosso site, ele poderia estar, acho que até uma coisa que a gente podia pensar, mostrar ele um pouco melhor, vou compartilhar a tela aqui com vocês, aqui ó, no menuzinho aqui do site, a gente tem aqui denuncie, que leva para essa página, onde você pode mandar uma mensagem por WhatsApp ou sign-on, aqui o número, ou tem um formulário aqui, né, do Forms, que pode ser preenchido para dizer. E aí isso, claro que não necessariamente o que vai ser reportado vai virar uma reportagem, mas às vezes pode ser um ponto de partida para uma investigação maior, ou pode ser uma evidência que se soma a outras investigações que a gente está fazendo para a publicação de uma reportagem. Todo esse material sempre é aproveitado, mas a gente sempre toma a denúncia como como um trabalho um pouco de um pesquisador, né? Uma evidência é mais um conjunto de evidências para a produção de uma conclusão, de uma análise. E aí, como sociedade civil, como colaborar, o que a gente tem percebido, eu acho que ao longo desses 3 anos quase de existência do Joio e do acúmulo de investigações que a gente tem, eu não vou dizer assim, o Guia Alimentar para a população brasileira, do Ministério da Saúde, a gente fala que ele é como se fosse o nosso manual de redação, porque lá estão algumas diretrizes de como comer de forma saudável, de como se alimentar de forma saudável, levando em consideração que saudável não é só o que é saudável para mim, indivíduo, né? O que é saudável é o que é saudável para o ambiente, é saudável para as pessoas, para as relações, né? E uma das coisas que o próprio Guia Alimentar fala, e a gente tem percebido que é muito importante para fazer frente a esse papel tão forte que as corporações têm, mas para valorizar os alimentos de verdade, valorizar os pequenos empreendedores, os pequenos agricultores, valorizar a oferta até de alimentos mais baratos, alimentos de qualidade mais baratos para quem tem menos poder aquisitivo, valorizar os circuitos curtos de alimentos, né? Então, consumir aqueles alimentos são produzidos próximos da onde a gente está, né? E aí, enfim, tem uma série de iniciativas. A gente fez uma matéria sobre, aqui em São Paulo, institutos de consumo consciente, né? Que são o Instituto Baru, Instituto Feira Livre, o Instituto Chão, que são 3 exemplos, né? Mas de aquisição de alimentos que vem alimentos direto do produtor para eles basicamente só servem como um meio para aquisição deles. Tem os grupos de consumo, né, que as pessoas se associam para comprar de produtores uma cesta semanal ou a cada 3 dias, de acordo com a demanda de cada um. Então, tem uma série de saídas sendo pensadas, né? Eu acho que em conjunto entre as pessoas que consomem, entre consumidores e produtores, para valorizar esses circuitos curtos, né? Só para dar alguns exemplos. Mas eu acho que o que passa pelo circuito curto é a principal ação como sociedade, né? Que a gente pode ter. Não sei se eu respondi tudo hoje. Eram essas 3, né? Isso, obrigado. Tá ótimo. Adorei a sua fala. Obrigado mesmo. Eu não vi se teve se tiveram mais pessoas inscritas. Eu vi um comentário da Carol Biuro e da Thaís, se vocês quiserem abrir o microfone para falar, da Helena também, enfim, fiquem à vontade. Não sei se Carol quer falar, se ainda está por aí, Carol Biuro.
Bom, eu queria comentar, Guilherme, se você me permite mais uns minutinhos aí. Você até chegou a apresentar a reportagem, uma das reportagens recentes, né, do Joio, que foi sobre a vitamina D. Né? Essa reportagem, a gente tem um particular interesse nisso, porque, enfim, de uma certa forma a gente acabou se envolvendo muito nessa história, né, da vitamina D. Quando eu digo a gente, estou aí falando também da Maria, do Fernando, enfim, porque inclusive de outras pessoas, né, no âmbito da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, em função de quando circulou mesmo a notícia, né, aquela reportagem de jornal que vocês apresentaram muito bem, a Natália e a Milena, né, apresentaram muito bem na primeira reportagem, e eu acho que, né, vai ter mais uma aí pela frente, sobre a notícia de que a vitamina D seria a grande salvadora da pátria, né, nesse momento enfim, de pandemia, de Covid, e seguido aí de uma, inclusive, redução de imposto para esse suplemento, enfim, para a vitamina D, né? E a gente ficou muito incomodado com isso na época, né? Escrevemos um texto de opinião lá para o site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e aí acionamos né, assim, acho que o Fernando mandou na época, né, para esse canal de denúncia, ou a Maria, enfim, não lembro, para esse canal de denúncia do Joio. Então, reforçando aí essa perspectiva de que você trouxe, né, de que a gente, de fato, pode contribuir com pautas, enfim, a questão da vitamina D foi um pouco nesse caminho também, né? Não só pela via formal, digamos assim, de denúncia pelo WhatsApp, né? Mas, enfim, até porque vocês participam também da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E aí foi muito bacana ver a primeira reportagem, né? Estou ansiosa aí pela segunda, acho que vale a pena vocês, quem não conhece ainda a matéria, ler, que, enfim, acho que vale a pena. Luiz, não sei se o Guilherme quer comentar alguma coisa sobre isso especificamente. Não, acho que é isso. Vamos deixando o pessoal perguntar. Beleza. Se o pessoal tiver críticas também, críticas são bem-vindas, sempre. Sempre, né? Ainda mais críticas construtivas. Eu não sei se eu perdi, mas acho que Luísa só que se inscreveu nesse momento. Depois Maristela também, tá? Primeiro Luísa, depois Maristela. Boa noite, dá para me ouvir bem? Maravilha, tá sim. Ok. Meu nome é Luísa, sou estudante de Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas e eu descobri o Joio, na verdade, por acaso também. Foi, na verdade, engraçado porque eu senti uma necessidade de encontrar um meio moderno e atual que falasse sobre alimentação e as implicações em volta dela. E eu percebo, é engraçado porque falaram de trazer críticas e é uma certa crítica minha, mas eu sinto muita falta, na verdade, de uma certa interdisciplinaridade entre a nutrição e as ciências sociais como um todo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar literatura e pesquisas sobre o assunto, porque eu percebo uma falta não de interesse, mas interesse, de certa forma, por tratar da segurança alimentar com um contexto maior de desigualdade e de pensar que nem todas as pessoas, às vezes, têm acesso a determinados tipos de alimentos e venho, mais uma vez, fazer um elogio ao Joio e ao Prato Cheio, porque eles foram em tempo de pandemia, quando eu precisava de informação, eles me trouxeram bastante conteúdo que eu achei muito interessante, compartilhei mais de uma vez com colegas e amigos que se interessavam também pelo tema, mas é uma crítica que eu faço à nutrição como um todo, que às vezes eu percebo que falta buscar mais saber em contato com quem ela está lidando. Perfeito, Luísa.
Te convido a conhecer um pouquinho no ZAM, e a gente pode depois bater uma bola também sobre o assunto. Acho sua crítica essencial, super relevante, e não é uma percepção só, não, é uma constatação, eu diria, né? Eu acho que a gente ainda, especialmente dentro da academia, vive dentro de uma bolha, né? Enfim, o diálogo com as ciências sociais é muito bem-vindo e essencial, eu diria. Maristela, se eu não me engano. Oi, boa noite. Não, eu queria parabenizar o Guilherme pelo Joio e Trigo. Eu conheço somente, acho que faz uns 2 meses só, porque a gente começou a mexer agora com a pandemia mais em Instagram. E, bom, eu tenho um site meu também, que ficou uma página também que eu fico mexendo. E quando eu vi, não sei qual chamada foi, eu li e falei, nossa, que coisa irônica, né? Eu achei que fosse algum patrocinado, assim, de alguma indústria grande de alimentos, alguma coisa. Eu tinha sempre umas coisas irônicas contra a indústria. Eu falei, puxa vida, deixa eu ler isso aqui. Daí que, quando eu comecei a ler, eu percebi que... Vocês estão me ouvindo? Não? Sim. Eu tô, pelo menos. Então tá, desculpa, eu vi aqui uma outra coisa. Daí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, gente, tem gente que pensa igual a mim, né? Porque você falar sobre indústria, eu produzo alimentos, né? Mas eu produzo pequeno, então eu vou totalmente contra a indústria alimentícia. E aí acho que o Fernando falou da indústria farmacêutica e alimentícia, aqui o pessoal que trabalha comigo, a molecada, eu sempre falo, gente, são os priminhos. Um é dono da indústria de alimentos e o outro é dono da indústria farmacêutica. Um vende um montão de porcaria para você comer, ficar gordo, passar mal, ter câncer, e o outro vem e vende o remédio para você ficar bom. Então você fica nessa o tempo todo. Come porcaria e precisa depois tomar um remédio, né? E eu trabalho muito com as meninas aqui comigo, eu tenho uma queijaria. E as meninas, na segunda-feira, sempre passavam mal porque tinham comido uma linguiça, não sei o quê. Eu falei, vocês perceberam que chega sempre na segunda-feira que vocês estão passando mal porque vocês comeram alguma porcaria no domingo? Daí pergunto, o que você comeu, o que foi? Mas, bom, esse é outro assunto. Mas, de qualquer maneira, voltando aí para o Guilherme, quando eu li aquilo, e eu me identifiquei muito com as críticas à indústria alimentícia, que eu vejo assim como um monstro. A indústria alimentícia é o fim, na minha percepção, né? De uma enganação total, e o que eu já vi quando fiz curso sobre queijo, o que fazer para não precisar usar tanto leite, ou seja, queijo é o que? É leite coagulado? Não, mas tem alguma coisa para você colocar, porque daí você diminui o tempo de maturação, ou então você gasta menos leite, ou então você faz alguma coisa para o queijo parecer não sei o quê. Então, quando eu comecei há 20 anos atrás, então eu quando ia em feiras, não se falava de como se fala hoje em dia, de alimentação, comida de verdade. Isso há 20 anos não existia. Então, eu me sentia dentro de feiras, quando eu ia, era um ET. E agora eu estou vendo que de uns anos para cá, mais de uns 5, 10 anos para cá, eu estou conseguindo ver gente falando a mesma coisa que eu, só que eu sou muito mais velha que vocês aí, então eu precisei esperar muito tempo, sofri muito. Então eu agradeço muito ao Zóquio, que eu estou amando as suas postagens e eu curto todas, tá? Muito obrigada. Obrigado, Maristela. Só comentar, a gente pegou essa marca da ironia, porque mesmo no jornalismo brasileiro a gente tem alguns ícones, assim, algumas figuras. Não sei se vocês se é do conhecimento de todos, mas há algum tempo, né, o Ziraldo, o Milor, eles criaram uma revista que chamava Revista Bundas, né, que era para fazer uma paródia, né, tirando sarro, né, da revista Caras. E aí, o Milor Fernandes, o próprio Ziraldo, são dois grandes ícones do jornalismo brasileiro que não são tão lembrados, assim. Eu acho que serve um pouco de inspiração para a gente, assim, porque também como a gente trata de assuntos sérios, assuntos difíceis, e se não tivesse uma marca mais irônica e até de um certo enfrentamento, porque a ironia é um bom modo de enfrentamento, né? Porque você
você não vai de peito aberto, mas você joga o inimigo, a própria arrogância dele contra ele, né? É um pouco o recurso que a gente tenta. E uma coisa que a gente tem percebido, assim, a indústria citou essa imagem da indústria, me veio uma imagem na cabeça, a indústria de alimentos hoje ela é como um kraken, né? Aquele monstro mitológico que engole os navios no mar e que tem muitos braços, assim. A indústria o Fernando citou, né? A indústria farmacêutica e alimentar tem algumas empresas que transitam nos dois campos, né? Se pegar a Unilever, por exemplo, ela tem empresas nos dois setores, né? Então existe até um controle mesmo dessas duas áreas. A gente não sabe dizer em que medida uma quer adoecer para a outra dar a cura, né? Em que medida existe essa relação de causa e consequência, mas de fato são grandes monstros que controlam muitas áreas da nossa vida. Assim. Não deveriam ser tão grandes, não deveriam ter chegado a ser tão grandes e tão poderosos. Né? Bom, já estamos caminhando para 1h15 aí de bate-papo, né? Eu não identifiquei mais nenhuma pergunta ou comentário que a pessoa queira abrir o microfone, né? Enfim, vou dar mais uns segundinhos aí, caso alguém tenha interesse em fazer algum comentário ou alguma pergunta para o Guilherme, aproveitem, a hora é essa. Então, só né, para a gente poder ir caminhando para o fim, eu postei no chat, né, mas algumas pessoas têm interesse em certificado, enfim, talvez até por necessidade também de comprovar, né, a participação. Então, peço que vocês preencham um link aí que eu postei no chat, só para que a gente possa gerar esse certificado e mandar por e-mail para vocês, tá bom? Enfim, estou entendendo que não tem mais nenhuma colocação no momento. Pergunta se ainda vão ter outras edições das rodas de escuta conversa que o Joio promoveu. A gente fez, mais para o fim da primeira temporada do podcast, um conjunto de salas de conversa que chamava Mesa Cheia, que era um pouco para discutir alguns temas do podcast. Foi bem legal quando a gente fez, foi legal porque a gente teve um feedback assim bem honesto assim das pessoas que ouviram os episódios, sabe, coisas que a gente poderia melhorar, coisas que deram certo, coisas que a gente ainda pode fazer. Mas é que o problema é que foi nesse contexto que tem muita coisa acontecendo e agora a gente está produzindo uma segunda temporada do podcast, a gente está produzindo um outro livro sobre um outro assunto, temos ainda o dia a dia do site, né? E de jornalistas voltados para a investigação nós somos 5. A gente ainda tem mais uma designer e uma Amanda, talvez uma pessoa que cuida das nossas redes sociais. Então, a gente é uma equipe de 7 pessoas, com alguns colaboradores, é verdade, alguns freelancers, algumas pessoas que estão sempre aí no raio de ajuda. E a gente gostaria muito de repetir uma edição do Mesa Cheia, mas dada essa nossa estrutura e esse contexto, é um pouco difícil de repetir. Mas a gente está planejando fazer isso sim. Assim que tiver um respiro maior, mais tempo livre, a gente quer fazer. Mesmo porque vai vir a segunda temporada do podcast e a gente também vai querer fazer as rodas de escuta, talvez logo depois do podcast, já fazer uma edição do Mesa Cheia, depois que sai cada episódio. A gente ainda está pensando bastante nisso. Maravilha. Fernando não quer deixar vocês jantar. Fernando está se inscrevendo de novo. Você tem mais uns minutinhos? Vai lá, Fernando. Ô, Guilherme, fiquei curioso, hein? O que você pode adiantar para a gente da nova temporada do podcast, do Prato Cheio? Dá um spoiler aí para a gente, por favor. Você me lembrou, inclusive, que eu citei uma informação no começo da apresentação que depois eu não complementei ela, né? Não sei se vocês sabem, a gente não pode usar nenhuma imagem da Coca-Cola no nosso site, né? Nem nas nossas mídias sociais. A gente recebeu uma notificação extrajudicial dela, por causa das primeiras reportagens que o Joio publicou, dizendo que a gente fazia um uso indevido da marca deles e poderia confundir o consumidor, enfim. Usaram de um artifício ali para constranger a gente, ameaçar que se a gente continuasse fazendo isso, eles iam processar a gente.
E aí é justamente porque a gente tem uma série de investigações mostrando conflito de interesse, como a Coca-Cola não só se aproveita de subsídios de impostos públicos, mas ela patrocina pesquisas, ela financia grupos de pesquisa, financia instituições de pesquisas, todas para criar vamos dizer, a gente chama de criar ruído nos debates sobre saúde pública. Então, a comunidade científica vai caminhando para o consenso de que os alimentos ultraprocessados fazem mal para a saúde, são responsáveis por doenças crônicas, são responsáveis por obesidade. E aí a indústria vem com um grupo de cientistas dela dizer, não, não é isso. A questão são alimentações equilibradas, as pessoas fazem pouco exercício. Está vendo? Ó, a gente precisa incentivar a atividade física, não é diminuir o consumo de ultraprocessados. Então, ela patrocina pesquisas, e aí sobre conflito de interesses, né, grandes conflitos de interesse, porque um cientista que é patrocinado por uma empresa dificilmente vai ter a independência que ele precisa para chegar aos resultados que ele quer na pesquisa que conduz, né? Dificilmente vai mostrar que uma pesquisa financiada pela indústria vai trazer resultados ruins para essa indústria. Então, a segunda temporada, justamente, ela é voltada para o conflito de interesses. E aí a gente vai homenagear nosso patrono, né, que nos mandou essa notificação, falando dela em alguns episódios, né, citando tudo isso. Se vocês tiverem curiosidade, no nosso site a gente tem algumas reportagens sobre a relação até da Coca-Cola com o conflito de interesses. E aí peguei ela só como exemplo, mas aí tem vários outros assuntos relacionados ao financiamento, ao enviesamento da ciência. A vitamina D, inclusive, é um assunto que a gente pretende tratar nessa segunda temporada, mas o enviesamento da ciência e da ciência da alimentação para favorecer grandes corporações. Valeu, muito obrigado. Maravilha. Enfim, então, até em função do horário, eu vou encerrando por aqui. Te agradeço muito, 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 Guilherme. Eu, pelo menos, achei muito bacana esse bate-papo, superou minhas expectativas, assim. Enfim, e te agradecer pela disponibilidade. Enfim, é isso. E fico à disposição aí também para outras parcerias que possam vir, né? Eu agradeço pelo convite, em meu nome e em nome de toda a equipe do Joio. E a gente, sim, permanece à disposição para outras conversas, outros espaços aí. É sempre importante estar conversando com o pessoal da academia e acho que é sempre importante conversar com as pessoas que estão em formação nesse momento para a gente entender um pouco também quais são as demandas, porque tudo se atualiza muito rápido, né? Os desejos se atualizam muito rápido, as descobertas se atualizam muito rápido. E acho que esses momentos servem não só para dialogar, mas para aprender e conhecer mais também. Vários comentários aqui de pessoa, da professora Thais Salema tá presente, né, comentando aqui, até que também partilha os conteúdos com os estudantes, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, galera. Sigam lá nosso Instagram e não esqueçam de preencher o link, tá? Para que a gente possa gerar o certificado para quem precisar. Guilherme, obrigada, boa noite. Obrigado, Cláudia, boa noite. E obrigado, pessoal, pela conversa, pelo espaço. Boa janta para todo mundo. Tchau.